ciência oficial, ela nega, na verdade, os critérios pelos quais os ETs chegariam aqui, mas não negam os ETs. Na verdade, só para você ter uma ideia, no Brasil, nos anos 60, a Força Aérea Brasileira teve um período em que ela montou um grupo de trabalho chamado SIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, tinha toda uma equipe, né, de técnicos, uma equipe de pessoas estudiosas dentro da Força para estudar isso. Tem vezes que a gente é colocado diante de dúvidas de pessoal que fala assim, escuta, mas esse negócio é sério mesmo? Como que é ser ufólogo nos dias de hoje? Eu acredito que deve ter muito preconceito ainda com a ciência de vocês, né? Quando o pessoal fala de coisas que não existem e tal. Como que é ser ufólogo hoje nesse sentido? Enfrentando preconceito e tal. Explica pra gente aí. Você quer falar? Fala um pouquinho, depois você completa aí. Olha, como a gente estava falando, a gente tem uma imensa casuística, né? Então, nós temos uma gama gigantesca de registros, boa quantidade desses registros foram investigadas por ufólogos de peso. Por exemplo, o caso Varginha, né? Que esteve nas mãos de um ufólogo muito experiente, que era o Birajara Franco Rodrigues, né? E aonde ele correu atrás de todos os elementos que corporificaram esse fenômeno que aconteceu em Varginha, que depois a gente pode comentar com um pouquinho mais de detalhes. Beleza. Mas assim, ciência oficial, ela nega, na verdade, os critérios pelos quais os ETs chegariam aqui, mas não negam os ETs. Por quê? Porque nós temos uma outra expressão dentro da ufologia que a gente chama de exobiologia, né? Ou seja, hoje nós já temos uma grande quantidade de informações, inclusive da própria NASA, né? De que nós temos um cinturão próximo ao nosso sistema solar, onde existe uma quantidade de planetas com condições de vida muito semelhantes à da Terra, e já temos, inclusive, esses telescópios espaciais mais possantes já identificaram presença primitiva de vida, né? Princípios de vida. Então, de forma exobiológica, a gente sabe que existe extraterrestre, quem disser que não é que está mentindo, porque nós já temos, inclusive, uma progressão na ciência que mostra que eles existem. Se nós temos bactéria lá fora, é extraterrestre, querido. Né? Não está na Terra? Pronto, então não está na Terra, é uma bactéria alienígena. Não precisa ser um ser completamente formado para ter, né, um extraterrestre, né? Não. Basta que seja um serzinho e esteja fora da Terra. É vida. É vida. Então, existe extraterrestre? Existe extraterrestre. Né? A negação existe na forma de eles chegarem até aqui. Né? Então, nós, ufólogos, costumamos assim pensar que eles não se utilizem dessas leis da física. Daí existem até algumas teorias, como o buraco de minhocas, interstícios interestelares, pelos quais eles não precisariam fazer uso de leis físicas, né? E até a desmaterialização, e aqui a materialização ali, né? Seria genial, hein? Já pensou, cara? Seria uma coisa... O fato que o negócio está aí, né, Jorge? Em termos de históricos, ele está aí por toda parte, né? Toda parte da história tem, né? Assim, quanto à questão de como se vê o ufólogo, né, eu acho que mudou muito, sabe, a postura e a visão que se tem do ufólogo, porque os pesquisadores conquistaram o respeito, sabe? Legal. Da década de 60, 70, que vieram vindo, batendo duro, sempre procurando fazer um bom trabalho, e claro que com algumas coisas no meio que, né, acontecem, que são, às vezes, desvarios, né, de alguns grupos, né, mas muita gente séria. O Joseph Allen Hynek, que já faleceu, foi consultor da Força Aérea Norte-Americana. Ele apareceu, inclusive, tem uma cena que ele aparece lá no filme do Contatos Imediatos, né? Só para deixar claro, Valdir, o pessoal veio munido aqui, né? Tô cheio de documentos aqui. Gente, é muito interessante, assim. Eu trouxe uma foto dele. Os caras têm uma riqueza de embasamento, viu, pessoal? Você pode mostrar, ó. Então, esse foi astrônomo, professor e consultor da Força Aérea Força Aérea Norte-Americana, né, para estudos de ufologia.
Então, o que nós temos aí? Personalidades que se destacaram. Então, dentro da própria Força Aérea tinha um núcleo de estudo desses fenômenos Tinha. ufólogos? Na Olha só. verdade, só para você ter uma ideia, no Brasil, nos anos 60, a Força Aérea Brasileira teve um período em que ela montou um grupo de trabalho chamado SIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Então, tinha toda uma equipe, né, de técnicos, uma equipe de pessoas estudiosas dentro da Força para estudar isso. Aí é que entra aquele lance que tem, né, Michel? Tem vezes que a gente é colocado diante de dúvidas de pessoal que fala assim, escuta, mas esse negócio é sério mesmo? Tem gente que fala isso ainda. Aí a gente... Que é a questão que eu perguntei. Como que o pessoal vê hoje, né? Esse Meio negócio é sério preconceito, né? mesmo? Daí a resposta é tão simples. Aliás, essa pergunta não deveria nem ser feita, né? Por quê? Por que eu vou dizer que não? Desde quando que uma força, certo, militar iria dedicar uma equipe técnica para estudar um objeto de estudo que não existe? O governo empregando dinheiro, Não faz gastando sentido. força de RH e pra nada. Não faz sentido. Você só tem sentido uma pesquisa se você tem objeto da pesquisa. Isso é uma lógica. Entendi. Né? Então, assim, nós temos isso repetindo-se não só no Brasil, mas o Canadá fez isso, os Estados Unidos fez isso, a Argentina, todo mundo fez um pouco. Estados Unidos, eu acho que é o top da... é o top, E né? a Rússia também. A Rússia também? É que a gente conhece mais os Estados Unidos por conta de filme, essas coisas, né?